Ana, o nosso convidado, Ricardo Bezoini, ex-ministro, ex-deputado, ex-presidente nacional do PT, está aqui. Bem-vindo, Bezoini, tudo bem? Boa noite, Miguel. Boa noite, Ana. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso, bem-vindo. Ricardo, aproveitando então o gancho que a gente estava falando sobre São Paulo, sobre o Pablo Marçal, que é um fenômeno nas redes, e é um fenômeno de picaretagem, né? O que esse cara é picareta não é brincadeira. Há tempos que eu não via uma pessoa tão picareta que nem esse Pablo Marçal. E você tem uns comediantes em São Paulo, Ana? Tem vários, né? Pessoal que faz stand-up. O Pablo Marçal é um dos assuntos preferidos dele, né? Porque ele só fala delírio, né? E eles mostram um trecho do vídeo do Pablo Marçal e o pessoal ri, né? Porque é muita loucura. Ele conta muita mentira. Chamou o show da Madonna de operação satânica, show satânico. Ele foi muito grosseiro com a questão da Madonna. Mas, enfim, Ricardo, como é que você está vendo a eleição em São Paulo? É uma eleição, digamos, imprevisível em termos de resultado. Porque você sabe que em São Paulo sempre teve variações muito grandes de intenção de voto. Mas eu creio que as duas campanhas que têm viabilidade, de fato, são as duas que a gente já conhece, que é a do prefeito, porque está com a máquina na mão e tem um leque de partidos muito grande. Ele é um candidato frágil como pessoa, na minha opinião. É frágil por vários motivos, mas tem uma base, digamos, de campanha muito forte. E a campanha do Boulos, porque tem o voto popular pró-esquerda, que na última eleição presidencial se mostrou muito, muito forte. Na própria eleição passada municipal, o Boulos teve um desempenho muito relevante, já é um personagem político real da cidade, não é mais apenas uma promessa. E tem a figura do Datena, né, que pode embaralhar um pouco o jogo, se for candidato de fato. Nunca se sabe se ele vai levar até o final. Então, eu creio que é uma eleição que será repleta de lances emocionantes. Muita baixaria vai ter, com certeza, porque vão tentar desqualificar o Boulos, mas eu creio que tem uma possibilidade grande de vitória da esquerda, ainda que seja uma luta muito desigual em termos de poder econômico. Bezoini, queria te fazer uma pergunta mais global, geral, sobre as eleições municipais de 2024. A gente sabe que é um grande desafio para a base aí do governo Lula eleger muitos prefeitos, muitas prefeitas. Espero que muitas mulheres, somente 12% de todos os prefeitos e prefeitas eleitos em 2020 são mulheres, né? Foram eleitas mulheres, né? Como você está vendo essa eleição? Bom, primeiro, eu olhando o cenário agora, eu diria que o quadro não é muito favorável para a esquerda. Não vejo, assim, uma profusão de candidaturas promissoras. No entanto, eleição é eleição, tem que trabalhar. Eu lembro que o Edinho Silva, quando ele foi candidato a primeira vez em Araraquara, eu fui a Araraquara e ele era a zebra totalmente daquela eleição. Não tinha nenhuma viabilidade, não tinha estrutura, não tinha nada. Mas como tinham 3 candidatos da direita se engalfinhando, ele acabou sendo eleito. Isso acontece muito em eleições municipais. Muitas vezes aquele candidato que não tem, a priori, um favoritismo ou uma capacidade estrutural de campanha, ele acaba surpreendendo. No entanto, isso não é a regra geral. Isso acontece, mas não é regra geral. Então, olhando hoje o cenário nacional, são poucas capitais onde a esquerda tem força eleitoral real. São Paulo tem, Porto Alegre tem, talvez Belo Horizonte surpreenda, mas não vejo assim, um quadro extraordinário. E as cidades médias também não é algo que me anima demais. Mas eleição, quem está no processo tem que se animar. Tem que se animar, tem que mobilizar. As mulheres são uma força que eu acho que ajuda muito nesse processo de mobilização para potencializar, por exemplo, a eleição da Maria do Rosário, em Porto Alegre, pode ser um vetor importante de mobilização. E
trabalhar com a perspectiva de ampliar a bancada de vereadores, porque também é uma peça importante no mapa político nacional, você ter mais vereadores. A eleição de 2020 foi muito ruim para a esquerda nesse quesito. Por exemplo, em São Paulo é a menor bancada da história do PT, a bancada atual. Em vários municípios nós chegamos a ter 3, 4 vereadores da esquerda, hoje tem 1 ou 2 só. Então precisa recuperar esse espaço das câmaras municipais, porque isso faz parte do xadrez político nacional. Deixa eu só retomar aqui a história das joias, essa matéria que eu fiz. Eu queria pedir opinião para o Berzoini. Berzoini, eu estava analisando o relatório da Polícia Federal sobre o roubo das joias e eu acabei me deparando com o fato que não tinha chamado muita atenção das pessoas, que é um e-mail do Mauro Cid para uma loja de... Acho que o Miguel travou. Eu acho que era só para mim, mas é geral. Travou. Agora voltou. Você estava falando... Voltou. Estava explicando aí paralisou. O e-mail do Mauro Cid, qualquer coisa eu troco de internet aqui. O e-mail do Mauro Cid para uma loja falando assim, eu ganhei o relógio, I won the watch. Ele fala o inglês errado, né? Que não se fala assim, I won the watch. Eu ganhei o relógio. Para a loja. Agora, o que me chamou a atenção é de dezembro de 2019. Ou seja, primeiro ano do governo Bolsonaro, eles já estavam surrupiando relógios. Era um relógio do Emirados Árabes. Ele fala, I won the watch from the... Ainda 19. Emirados Árabes. Dezembro, a viagem tinha sido meses antes. Então, o Bolsonaro, assim que ele entrou no governo, assim que ele começou, que ele descobriu essa mamata de presentinho árabe, foi desde o começo, hein? O que você acha disso, Ricardo? Não, é escandaloso, né? Porque, veja bem, uma coisa é ele desesperado, perdeu a eleição, vai sair do governo, já é grave, gravíssimo. Mas é aquela coisa, o cara estava desesperado. No primeiro ano de governo, você devia estar preocupado em estruturar o mandato, fazer um mandato razoavelmente bom e tal. Ele já preocupado em ganhar relógio e negociar relógio. A coisa vergonhosa, eu acho que é impressionante como a base bolsonarista não se incomoda com isso. Porque eles falavam o tempo todo de questões morais, né? Então, quando você vê essa complacência com uma ladroagem dessa, é chocante. Ana, deixa eu mostrar aqui o print. Coloca aí, por favor, na tela, Gui. É o print. Ali, ó. maurocid@gmail.com. Né? É o e-mail em que ele está... Vê lá em cima, ó, 15 de dezembro de 2019, enviado para Bob Watch Sales, né? Bob's, uma loja de relógios, de compra e venda de relógios raros. Aí ele escreve aqui, good morning, I won this watch. Eu ganhei esse relógio Eu ganhei esse relógio durante uma viagem de negócios para o Oriente Médio. Ainda é mentiroso, né? Porque ele não ganhou, mesmo considerando o erro de inglês, e não foi ele que ganhou, foi o presidente da República que ganhou, não foi ele que ganhou. Ele é tão mentiroso que ele escreve no e-mail, ele entrega, pode tirar aqui, entrega tudo. Nessa matéria que eu fiz, tem outro e-mail também, outro e-mail que aí é de 2022. Aí ele já tinha aprendido um pouquinho de inglês. Esses anos de Bolsonaro fizeram ele aprender inglês, mas muita viagem para Miami. Aí ele fala que ganhou um relógio também. Quer dizer, ele fala que é o relógio que é um presente oficial. Outro e-mail. Ele fica mandando e-mail. É impressionante, Ricardo, o tempo que ele perdia
mandando e-mail para a loja de relógio. Desde 2019. Ele fazia. Mas não é ele que. O Bolsonaro é que mandava. Sim. Não, o Bolsonaro que mandava. Ele falou isso para a polícia. O Bolsonaro mandava. O tempo que a obsessão do Bolsonaro para vender relógio em Miami. É impressionante. Será que ele pedia expressamente, que mandava um recado lá para os príncipes? Olha, eu quero relógio, hein? Eu quero joias. Quando relógio aí... que é mais fácil de vender. Nossa, que vergonha, Ricardo. É triste a gente ter que perder nosso tempo discutindo isso, mas é a realidade de um cidadão que governou o Brasil por 4 anos e que antes da pandemia já estava fazendo isso. Imagina a pandemia com a loucura da cloroquina, da ivermectina e outras coisas. Ainda vai aparecer, viu, Miguel e Ana? Ainda vai aparecer quanto dinheiro ele deve ter ganho com a cloroquina. É verdade. Vou passar para a próxima, então, Ana. Sim, posso fazer aqui mais uma pergunta, então, para o Berzoini. Eu queria agora fazer... Já fiz uma pergunta sobre as eleições municipais. Eu queria fazer uma pergunta sobre o cenário nacional, justamente durante esse processo eleitoral que vai começar. E, obviamente, girando muito em torno da situação econômica, né? Situação econômica do Brasil. Nós tivemos nos últimos meses esse embate aí, presidente Lula, Campos Neto, a questão dos juros, e agora, nas últimas semanas, um ataque direcionado ao ministro Haddad, né? O ministro alvo de memes, alvo de uma caricatura que estão tentando fazer de um taxador, né? Isso Sim. Tudo já faz parte do cenário pré-eleitoral, daqui a pouco já estamos dentro do cenário eleitoral. Como você vê este momento, então, do governo Lula para essas eleições? Eu acho que há um problema de comunicação. E quando eu falo comunicação, não é a SECOM, não. Para deixar claro, é um problema de comunicação institucional do governo. Uma coordenação de comunicação. Claro que a SECOM tem um papel nisso, mas aí todos os ministros do Palácio e o Ministério da Fazenda, já que o tema é muito forte, né, o tema da economia é onipresente. Por exemplo, essa questão do bloqueio. Não há uma comunicação bem estruturada sobre qual é a razão, por que tem que fazer, qual é a legislação que determina para fins de cumprimento da lei. Você está falando do contingenciamento de recursos, né? Esse bloqueio de recursos. Bloqueio, contingenciamento. Uhum. De 15 bilhões. Qual é o tamanho de 15 bilhões no orçamento? O outro exemplo é essa questão do taxade, né? do Haddad caracterizado como taxador. Ora, isso tem que ser enfrentado de frente. É uma redundância, mas não tem outro jeito de falar. Porque esse é um debate central para o Brasil. Mostrar o seguinte, nós estamos trabalhando para reduzir os impostos de 90% da população. E aumentar de 1%. Não é que é de aumentar de 10%, não. Aumentar de 1%. Esse 1% que ganha muito dinheiro, que não paga imposto no Brasil, que especula no mercado financeiro, que muitas vezes passa o dinheiro para o exterior para se proteger de vários aspectos, esse 1% está patrocinando uma campanha contra o Haddad. Então, você tem que enfrentar essa questão objetivamente, dizer assim, nós queremos sim taxar os ricaços e estamos retirando o imposto dos mais pobres. E vamos retirar mais ainda depois de consolidada a reforma tributária. E vamos propor ao Congresso Nacional a taxação sobre dividendos e o fim da distribuição de juros sobre o capital próprio, para dar mais progressividade ao nosso sistema. Então, assim, essa discussão política sobre economia, ela tem que ser acompanhada dos indicadores. A geração de 1,5 milhão de empregos no ano passado, a redução da inflação, porque a inflação caiu,
e vai cair mais ainda. Na minha opinião, estou vendo sinais de que vai cair mais. Nós temos uma situação social melhor, menos gente passando fome. Ou seja, tem que ter essa fala permanentemente. Não é só o ministro da Fazenda, e não é só o Lula. Tem que ser todos os ministros do governo para enfrentar nas redes sociais, entrevistas coletivas, entrevistas individuais. Esse é um problema fundamental de comunicação. E você sabe que política é comunicação e vice-versa. É impossível fazer política sem comunicar. Então, a comunicação não é um departamento da política. Comunicação é a política. Por isso que eu tenho, às vezes, ficado irritado, eu vejo uma certa timidez no governo de defender suas próprias realizações. Tem problemas do governo, tem problemas do país? Claro que tem. Mas o governo pegou um país quebrado, desorganizado, e 1 ano e meio de governo já fez muita coisa. Pode fazer muito mais. Eu sou um crítico, por exemplo, do arcabouço fiscal, mas eu não acho que isso é uma questão fundamental. É uma questão que afeta, por exemplo, o investimento, cria esse constrangimento de ter que fazer contingenciamento, mas isso é uma questão pontual, circunstancial. Na essência, o governo está bem. E o governo não fala que está bem de uma maneira tão assertiva quanto deveria. Muito bem. Agradecer aqui a Simone Rela, que deixou um super sticker. Lembrando, pessoal, que é muito importante deixar aqui qualquer colaboração para a gente, um superchat, um super sticker, é sempre muito importante tornar-se membro do canal. A gente está com uma audiência boa. Vamos deixar um like aí, pessoal, aproveitar a audiência que está boa. Vamos deixar o like aí, no botão de curtir embaixo, para crescer mais ainda, para a gente chegar em mais gente. Ricardo, a gente tem notícias sobre economia também, aqui que a gente separou, né, que a economia aparentemente está indo bem, né, Ricardo? Você tem agora a FGV, ontem reviu o PIB para 2,2%, o próprio governo também está revendo para cima o PIB, o FMI está revendo cima para cima. Você tem perspectiva econômica razoável esse ano, você não acha? Eu creio que sim. Obviamente não é o patamar de crescimento que a gente gostaria de ter, mas o Banco Central atrapalha muito ao manter a taxa de juros em 10,5%. E eu falo isso não é de estudo econômico, não, são amigos que falam para mim, olha, quando o juro chegar a 9,5%, a 9%, aí fica um ambiente bom para eu investir, para eu ampliar minha atividade econômica, para eu abrir mais uma loja, abrir mais uma lanchonete. Pessoas da economia real. Agora, eu vou cravar aqui uma previsão que muita gente vai dizer que é só chute, mas com base em vários indicadores que eu vi até agora, do emprego, de alguns setores da economia, as suas vendas, sua produção, eu acho que o PIB desse ano vai ser superior a 3%. Uma percepção a partir de amostras. Não é um estudo científico. Mas tudo aponta que as famílias estão menos endividadas. As famílias estão conseguindo planejar um pouco mais seu futuro. O Minha Casa Minha Vida está começando a engrenar. O PAC está começando também a deslanchar. A tragédia do Rio Grande do Sul, ela não foi, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, foi uma grande tragédia. Do ponto de vista econômico, parece que está se reestruturando mais rápido do que a previsão que muita gente fazia, inclusive eu. Então, eu creio que nós podemos ter uma surpresa agradável de um PIB superior a 3%. O ideal é que a gente, no ano que vem, tenha, com a ajuda do BNDES, que está ajudando muito, com a ajuda da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, dos programas que foram lançados esse ano e que ainda não estão a todo vapor, a gente possa aí se buscar um patamar de 4%. É claro que os analistas econômicos fazem previsões diferentes, mas como eles já erraram muito, eu acredito que vão errar de novo. O Brasil está no momento em que muita gente que estava pessimista está começando a acreditar no crescimento. Ana, a matéria que eu queria trazer aqui, que a gente separou para comentar, é a matéria que
que ela fala sobre a atividade econômica de pequenos negócios. Né? O Brasil registra... aí você pode falar, então, você... Não, deixa eu ver se eu acho a matéria. A gente tinha trazido aqui, a gente faz sempre umas matérias, Bill Brazuini traz umas matérias, efeito Lula. Sempre tem um efeito Lula positivo na economia para a gente falar, felizmente, nas últimas semanas. Então, a de hoje é essa. Eu vou pedir o Gui para colocar na tela, porque eu não vou achar na tela. Brasil registra 5ª alta consecutiva na atividade econômica de pequenos negócios. Então, tem uma foto, o presidente Lula com o ministro do empreendedorismo, Márcio França, e foi nosso colega Ivan Longo que fez essa matéria, falando o seguinte, que a atividade econômica das micro e pequenas empresas, ou micro e pequenos negócios, né, registrou em junho uma alta de 6,09% com relação ao mesmo mês lá no ano passado, e 1,25% com relação a maio. Então, é a 5ª alta consecutiva, de acordo com os responsáveis aí pela levantar esses índices. E isso foi muito comemorado pelo ministro do Empreendedorismo, Márcio França, e está aí mostrando o presidente Lula também comemorando, está lá no Twitter ou no X do presidente, mais uma boa notícia, o avanço da economia real. Então, é uma junção de não sei se pequenas é a palavra, né? Mas junção de vitórias ou crescimento, melhoras de índice em diversos setores. Mas quando você vai ver a imprensa corporativa, hoje mesmo eu estava ouvindo um comentário econômico, é como se tivesse assim, uma tragédia economicamente, o Brasil, que o PIB, ao contrário, inclusive, do que você falou agora sobre a questão do PIB, né? Com previsões fatalistas com relação ao PIB, com relação também à inflação, mesmo a inflação estando sob controle, esse ataque ao Haddad. Outro dia eu fiquei impressionada aqui na UNB, tenho filha já adolescente aqui frequentando a UNB, e estava assim, a garotada toda brincando e rindo com essa coisa de taxar, e não sei o que, pegou, né, esse meme. Então, esse é hoje o grande embate do governo, parece, né? Conseguir mostrar no campo econômico essas vitórias, as pequenas, grandes, que acabam ficando grandes, né? Cumulativas vitórias no campo da economia. Né? Você sabe que essa história de imposto é tão irracional que quando a Marta era prefeito e o Haddad era subsecretário da Fazenda, do João Sayad, teve a reforma do IPTU em São Paulo. E foi implantado o IPTU progressivo, que taxava as grandes propriedades, mansões. E eu morava no bairro da periferia de São Paulo, cidade Ademar, onde a minha casa talvez fosse uma casa das melhores da rua, tinha vários sobradinhos pequenos, tinha muitas moradias de classe média baixa. E eu também era de classe média baixa nessa época, mas tinha uma casa um pouco melhor. E na padaria, o pessoal comentando, não, a Marta vai taxar o IPTU, vai aumentar o IPTU, isso é um absurdo. Tudo gente de classe média baixa ou pobre. Ali na padaria, tomando um café, comendo um pão, tal, de manhã. E eu era já deputado federal, tinha sido presidente do PT de São Paulo, quando a Marta ganhou. E eu falei, mas de onde vocês tiraram essa informação? Não, eu vi no jornal que vai aumentar o IPTU. E eu falei assim, olha, o IPTU da minha casa, que não é das piores do bairro, vai reduzir. E eu tenho certeza que a boa parte das casas de quem está aqui na padaria vai ficar isento. E, de fato, a reforma do IPTU que a Marta fez atrás, com o João Sayad e com o Haddad, ela isentou mais de 1 milhão de moradias de São Paulo. Inclusive apartamentos de classe média baixa e casas de classe média baixa. E um ou outro da classe média mesmo, porque era pelo valor venal. Ou seja, as pessoas que iam ficar isentas, portanto, iam ter um ganho com a reforma, estavam criticando a gestão do PT, porque a mídia não informava, deformava o debate político. Então, esse é um debate que o governo tem que tomar muito cuidado. O Haddad não pode deixar colar nele essa imagem do taxade, né, do taxador. O Haddad tem que responder
afirmativamente mostrar: estamos fazendo uma reforma tributária importante, que é a reforma do consumo, e queremos fazer, em seguida, a reforma da renda e da propriedade. Para quê? Para tributar os ricos, como nos Estados Unidos, como na Europa, como no Japão, como na Coreia do Sul, onde as pessoas ricas pagam mais. No Brasil, o rico não paga imposto. Quem paga imposto são os pobres. E isso a população precisa saber. Nosso governo não taxa mais a população, taxa mais os ricos. E mesmo assim é difícil, porque no Congresso é difícil passar a tributação adicional, porque boa parte do Congresso ou é rico ou representante de rico. Ricardo, tem outra notícia também. Compartilha na tela, por favor, Gui, que é de ontem. Eu comentei aqui, eu esqueci de comentar aqui, vou comentar hoje. Notícia importante, que o governo anunciou uma nova alta na arrecadação. A arrecadação federal aumentou 14% em valores nominais e 9% acima da inflação em relação ao mesmo no primeiro semestre. A arrecadação federal no primeiro semestre cresceu 9% acima da inflação em relação ao mesmo período do ano anterior. É um aumento grande, está vendo aí, né? Claro. Por isso que a projeção do Berzoni faz sentido, que ele estima a projeção de crescimento acima de 3%, a gente acabou de dar o crescimento de pequenos negócios de 6%, crescimento da arrecadação de 9%. Então, são números, ambos os números, né, tanto o crescimento dos pequenos negócios quanto a arrecadação, são indicadores de atividade econômica aquecida, né, de bastante atividade econômica. Isso é muito bom, porque com essa arrecadação maior, o governo não vai precisar tanto cortar esses cortes capazes de serem revertidos logo. O governo estima um déficit primário para 2024 em 28 bilhões de reais, que é a nova previsão. Ele até aumentou um pouquinho, mas, Ricardo, aqui é pequeno, né? Déficit primário para o tamanho do orçamento federal, o tamanho do PIB brasileiro, é tranquilo um déficit primário de 28 bilhões, no ano que vem já zera. Mas qual a sua opinião? Não, podia até ser maior. Por isso a minha divergência com o arcabouço fiscal, porque eu achei uma bobagem propor logo para este ano déficit zero. Podia propor para esse ano 0,5% do PIB. Vai fazer no final 0,25% do PIB. 28 bilhões, vai dar isso mais ou menos. Eu creio que é preciso também esclarecer, não apenas o povo em geral, mas particularmente a classe média que assiste Globo News, ouve CBN, ou Jornal Nacional, ou lê o Estadão, a Folha, que déficit público não é palavrão. A China, esse ano, está fazendo 3,5% do PIB de déficit público. Os Estados Unidos têm déficit público todos os anos. Boa parte da Europa está fazendo déficit público. É porque o pessoal é gastador? Não. É porque tem demandas econômicas, sociais, de infraestrutura que dão motivo para gastar. É um gasto planejado, não é um gasto a esmo. É claro, se você puder fazer superávit e não tiver demanda social que justifique o déficit, por que não fazer? Mas não é o caso do Brasil. O Brasil é um país com imensas desigualdades sociais. Miguel, só para dar um exemplo. Vira e mexe tem matéria na televisão falando do déficit do país em saneamento básico. Quando tem essas matérias, eu estou em casa, eu comento com a minha companheira, eu falo assim, olha só, a contradição. Eles falam que é preciso gastar menos, depois criticam que o saneamento básico não está cobrindo a necessidade do país, ou seja, mais de 50% da população não tem esgoto tratado. Ora, se você fizer um déficit público em 5, 6 anos para resolver o problema do saneamento, você vai colher resultados em saúde pública no final. Você vai reduzir o número de internações do SUS. Então, é investimento. Não, aí o Lula tem razão. Isso não é gasto, isso é investimento. Gasto público, quando você fala gasto, é quando você gasta com um custeio menos importante. Mas o custeio estratégico, ou mesmo investimento,
é importante que nós tenhamos esse debate. Acho que uma das carências que nós temos no Brasil, infelizmente, porque a grande mídia não faz esse debate, ou quando faz enviesado, é um debate sobre o que é a gestão do orçamento federal. E aí o governo pode cumprir o papel, ser mais didático. E muitas vezes os ministros falam como se todo mundo entendesse aquele assunto. E não entende. As pessoas não entendem porque nunca tiveram informação qualitativa para poder entender. Ricardo, muito obrigado pela entrevista. Sempre muito bom conversar contigo. Boa semana para você e forte abraço. Abraço para você, para a Ana e para todo mundo que acompanhou. Obrigada, viu, Bezoini? Abraço grande. Tchau. Obrigado a vocês.